Abra sua Bíblia então, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1. O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. E a vida se manifestou, e nós a temos visto e dela damos testemunho. E vô-la anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai, e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Estas coisas vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Amém? Então esse início aí da epístola, da carta do apóstolo João é algo tremendo. Ele mostra aqui o nível de relacionamento e como foi construído esse relacionamento com Deus. Nós geralmente procuramos a casa de Deus, procuramos a Deus para que Ele possa nos livrar, para que Ele possa nos abençoar, para que de alguma forma Ele possa liberar paz e proteção em nossos caminhos. É verdade ou não é? Quem concorda, levanta a mão. É que nem uma criança que ainda não tem maturidade e ela sempre está ali atrás do pai, procurando um presente, um favor, satisfazer um desejo dela. Mas o interesse do Pai, o interesse de Deus, não é apenas nos abençoar. O interesse de Deus e a maior bênção que Deus nos proporciona é a oportunidade de relacionar. Porque quando nós relacionamos com Deus, as bênçãos são consequências. Você concorda comigo? Levanta a mão e fala, é verdade. Então levanta a mão e fala, Deus está me chamando para relacionar, não apenas para me abençoar, mas para relacionar com Ele. Ele quer manifestar a natureza dEle, Ele quer manifestar o seu poder, a sua glória, Ele quer compartilhar os teus projetos, Ele quer compartilhar os pensamentos sobre nós, sobre a nossa casa, sobre o nosso futuro, sobre a nossa família. Deus tem prazer em relacionar conosco. E muitas vezes Ele administra isso através das bênçãos, para que nós possamos buscá-lo. Às vezes no momento de aperto, às vezes no momento que precisamos de mais, de uma ação sobrenatural na nossa vida. Mas aí Deus constrói conosco relacionamentos. E Ele tem prazer em abençoar. O mal não vem de Deus. As situações que nos afligem não vêm de Deus. Você concorda comigo? A palavra diz que vem dos erros, das escolhas erradas, das decisões, do afastamento de Deus. E aqui os apóstolos, o apóstolo João, ele fala a experiência dele e dos apóstolos. E ele gradua aqui, nós, aquele que era desde o princípio, independente de eu conhecer ou não, independente de eu crer ou não, Deus existe. Uma pessoa me ligou esses dias e falou, olha, eu tenho uma pessoa amiga que ela não busca Deus, ela nem acredita em Deus, mas passando uma situação, ela me ligou e ela pediu para que eu pudesse ajudá-lo. Ele falou, foi procurar quem? Foi procurar alguém que conhece a Deus. E isso não com censura, ele falou com alegria. Deus tem prazer em abençoar.
Deus tem prazer em relacionar. Deus tem prazer em compartilhar os planos maravilhosos dele conosco, com você, comigo. E a palavra diz, desde o princípio, ele já existia. Lá no Evangelho de João, capítulo 1, diz, no princípio era o verbo. Abre comigo rapidamente, depois a gente volta aí em 1 João. Mas no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1, olha o que a palavra diz. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele nada do que se foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida ela era a luz dos homens. E ele declara, a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram, está no passado, não prevaleceram contra ela. Por isso que Davi falou, Deus, tu és aquele que ilumina e me tira das minhas trevas. Levanta as mãos mais uma vez, profeticamente. Você que talvez está passando uma situação, ou tem pessoas queridas passando uma situação difícil, fala, a luz de Deus vai brilhar novamente em meus caminhos, e as trevas não prevalecerão, porque não prevaleceram e não prevalecerão na minha vida, nem na minha casa, nem na minha história. Quem pode aplaudir o Senhor por isso? Então, independente de eu crer ou não, independente de eu conhecê-lo ou não, independente de eu relacionar com ele ou não, Deus já está conosco. Deus já está de olhos em nós. Deus já está querendo se aproximar. Por isso que ele fala, olha, ele já era, voltando lá em 1 João capítulo 1, ele já era desde o princípio. E nós temos ouvido, nós temos visto, nós contemplamos e nossas mãos apalparam. Então ele fala uma graduação de níveis de relacionamento. Ouvimos, vimos, contemplamos e tocamos. Fala comigo, ouvimos, vimos, contemplamos e tocamos. São níveis diferentes. Se você vê a história de Abraão, se você vê a história de Moisés, a palavra diz que Deus se manifestou a Abraão e começou uma caminhada com Abraão. Deus se manifestou a Moisés na sarça e começou um novo momento na vida de Moisés. Aos 80 anos, Moisés foi enviado para libertar a nação de Israel do jugo de Faraó no Egito. E Deus usou ele poderosamente. Mas tudo começa nesse primeiro passo, é ouvir. Ontem nós semeamos no projeto ID, lançamos a palavra, saímos lá do projeto, chegando aqui, a secretária que estava no plantão de oração falou, olha, alguém já ligou, querendo conhecer o endereço da igreja, falando que vai visitar a igreja. Então as pessoas ouvem, nós ouvimos um convite à TV, à Fonte FM, digital, um amigo, uma amiga, nos falou de Deus, nós ouvimos falar da igreja de Jesus, da casa de Deus, e aí nós podemos nos aproximar e ter a próxima experiência. Quem é grato porque aproximou e não ficou só em ouvir, mas os teus olhos viram, você tem tido a sua experiência. Quando você ouve a experiência de outro, quando você ouve o início do processo de um relacionamento entre você e Deus, você pode ouvir o testemunho de alguém, ou você pode ouvir e sentir o chamado de Deus no seu coração. Mas aí nós temos
que aproximar. Quando Moisés viu aquela sarça que ardia em chamas, mas não consumia, ele falou: isso é maravilhoso, é algo diferente, e eu quero me aproximar para ver de perto o que é isso. Então os apóstolos falam: nós ouvimos, quando João Batista falou para o apóstolo João, para Tiago, para Pedro: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E eles foram atrás de Jesus, e Jesus falou: olha, pode vir, vou mostrar para vocês a minha casa, a minha vida. E é interessante que o Senhor falou para Pedro: tu chamas Simão, mas tu chamarás Pedro. Meu irmão, antes de nós aproximarmos, Deus já tem um plano maravilhoso para a nossa vida, que vai restaurar tudo aquilo que Satanás tentou destruir. Quem crê que Deus vai restaurar? Levanta as mãos e fala: eu vou, fala bem forte, fala: eu vou relacionar com Deus, e Deus vai restaurar todas as boas palavras que estão escritas sobre mim, promessas dele para a minha vida, para a minha casa, em nome de Jesus. Pedro, homem constante, impetuoso, se tornou um homem sábio, um homem firme, um dos apóstolos das colunas da igreja do Senhor. A timidez se transforma em ousadia, o medo se transforma em coragem, a falta de domínio se transforma em capacidade de dominar, ter domínio próprio, andar em santidade, como Deus falou a Abraão: Abraão, agora anda na minha presença e ser perfeito. Geralmente nós pensamos: eu tenho que ser perfeito para andar na presença dele. É assim ou não é? Nós pensamos que eu tenho que ser perfeito para ser aceito. Por mais perfeito que sejamos, nunca chegaríamos ao nível de satisfazer o padrão de Deus. Quem entende o que eu estou falando? Por isso que ele nos proporciona a reconciliação pelo sangue. É o sangue de Jesus que nos permite aproximar e andar na presença. Mas se nós andamos na presença, a mente muda, as emoções mudam, os hábitos mudam, as prioridades mudam, os valores mudam. Quem quer deixar o Espírito Santo, quem quer deixar a palavra, quem quer deixar a comunhão da igreja, quem quer deixar a presença de Deus mudar a sua vida? Isso aconteceu com Abraão, isso aconteceu com Moisés. Deus pegou Moisés quebrado, irmão, fugido do Egito, com medo de Faraó, o coração dele estava ferido, tentando reconstruir a sua vida na terra de Midian, e Deus falou: volta ao Egito, porque você vai libertar o meu povo que te rejeitou, e você vai prevalecer contra Faraó que tentou te destruir. E foi a presença, ele falou: eu serei contigo. Fala comigo: relacionamento é melhor do que a bênção. Tem gente que pega a bênção e se afasta da casa de Deus, se afasta de Deus, e quando perde a bênção vem novamente, e Deus dá novamente, e Deus livra novamente, e Deus socorre novamente. Deus é misericordioso. Quem já descobriu isso? Deus é misericordioso. Uma das coisas que incomodou Jonas é que ele não queria que Deus perdoasse a nação de Nínive. E ele sabia que se ele pregasse e eles arrependessem, Deus iria perdoar. Levanta as mãos e fala: graças a Deus, Deus é misericordioso. Nós que estamos no templo não queremos, não podemos querer relacionar com Deus por causa
do nosso nível de santidade. Nós temos que relacionar com Deus através de Jesus, confiante no amor dele, sentindo o amor do Pai. E aí nós nos tornaremos cada vez mais santos, porque a presença de Deus, ela é transformadora. Os valores de Deus, a alegria, a pureza, a grandeza, a bondade, a misericórdia, a fidelidade, elas nos transformam. Quem já teve uma pessoa que você relacionou, ou na família, ou na sociedade, que aquela pessoa, ela tinha tanta presença, que de uma maneira ela te influenciava. Quem já conheceu pessoas assim? Agora, imagina Deus, se você todo dia se abre a palavra e fala, Deus, fala comigo. Se todo dia você entra no seu quarto e você ora e fala, Deus, eu quero te conhecer, revela-me os teus pensamentos, revela-me a tua palavra, e você abre o coração com Deus, e Ele vem, e o Espírito vem, e você tem o hábito de estar constante na casa dele. A igreja é a casa de Deus, é o corpo de Cristo, é a família de Deus na face da terra. Quem não consegue ficar domingo sem vir na igreja? Não consegue ficar sem vir na igreja. Por quê? Porque você está habituado a estar na presença dele. Então ouvir é o primeiro nível, mas depois vem, temos visto, construído um relacionamento, tido as nossas experiências de respostas, de fé, de crescimento, de perdão, de misericórdia. Aí ele vem o próximo nível, ele fala, nós contemplamos. Meu irmão, contemplar é admirar. Quem fica admirado com o Senhor Deus, com os feitos dele na sua vida, com as maravilhas, com as respostas, com a bondade dele te seguindo, te alcançando, te contemplando. Ele falou, olha, nós contemplamos, nós desfrutamos da comunhão, dos milagres, da bênção, dos feitos, da palavra, da sabedoria, da comunhão com Deus, na igreja e em casa e na leitura da palavra. Moisés começou ouvindo, e ele, à medida que ele consagrava, é um processo. Fala comigo, é um processo. Isso às vezes leva anos, leva meses, leva semanas. E esse processo ele é construído através da obediência. Porque Deus só revela o próximo passo depois que eu aprendi a lição passada. Quem entende o que eu estou falando? Ele não te bomba, mas ele não te passa para frente enquanto você não aprendeu bem a lição. Então, progressivamente, eu vou consagrando, eu vou confiando, eu vou mudando a minha rotina, eu vou mudando a minha mente, eu vou mudando os meus hábitos, eu vou criando coragem, eu vou criando ousadia, eu vou obedecendo, vou mudando a rotina de relacionamentos, aproximando os irmãos, convivendo com eles, vou trocando a leitura pela leitura da palavra, a principal leitura da minha Bíblia, pondo na minha agenda não só a preocupação com conhecimento, com o crescimento profissional, mas o crescimento espiritual. Isso é relacionamento, isso é priorizar Deus, isso é buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Quem quer buscar o reino de Deus em primeiro lugar? E isso vai construindo o relacionamento. Como diz aí, né? Nós vamos ficando juntos e misturados com Deus, com os valores de Deus, com os propósitos de Deus, com o reino de Deus e com os projetos de Deus. Ele falou, nós contemplamos, nós envolvemos, nós amamos, nós investimos, nós semeamos, nós sacrificamos, nós participamos, nós deixamos tudo para 3 anos e meio estar com Jesus. Vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens.
De repente nós pensamos, olha, estou contemplando, estou admirando, estou gostando, estou celebrando, estou vivendo na presença dEle, na casa dEle, em comunhão com Ele, abraçando as causas do Evangelho, confrontando o reino das trevas, intercedendo, clamando. Meu irmão, ele falou, olha, ouvimos, vimos, contemplamos. Isso é fruto de quê? De obediência, de consagração, de confiança. E aí Deus vai transformando. Deus transformou Davi em um grande guerreiro. Quem crê que Deus vai transformar em você? E eu não estou falando de se tornar um pastor aqui no altar de tempo integral. Seja construtor, seja engenheiro, seja médico, seja advogado, seja empreendedor, seja o que for. Se nós relacionamos com Deus, Deus está presente nas nossas palavras, nos nossos projetos, nos nossos pensamentos, na nossa família. Quem quer isso para você? É isso que o apóstolo falou, é isso que é vida cristã. Não é se tornar religioso domingo e segunda-feira, agora eu não sou mais religioso. Não, a vida cristã é relacionamento. Você está na igreja ou você não está na igreja, você é a igreja no templo, você é a igreja na sua casa, você leva a presença, a palavra, a soberania, o poder, a luz de Deus com você. A vida é a vida eterna. Quantos podem aplaudir esse Deus maravilhoso? É algo, o verbo se fez carne, ele já existia, ele nos amou primeiro, ele nos aproximou, ele nos falou, ele nos revelou a sua glória, ele nos manifestou o seu poder, ele nos alcançou e nos conquistou com a sua misericórdia e as suas maravilhas. E de repente você olha, depois de 2 anos, 3 anos, 5 anos, você olha quem você era. Simão pensa, eu era Simão, impetuoso, inconstante. Hoje eu sou Pedro, sou apóstolo, estou aqui servindo a Deus. Eu neguei a Jesus, hoje eu estou pronto para ser um mártir pela causa do Evangelho. Meu irmão, a presença de Deus é algo maravilhoso. É isso que é o plano de Deus. Graças a Deus pela igreja, graças a Deus pelos alvos. A obra é bênção. Fala para o seu irmão, envolva na obra, irmão. Faça os cursos da igreja, faça o Betel, se envolve na obra de Deus, porque a obra ela é abençoadora. É um nível de relacionamento aí, que ele fala o próximo passo, ele fala, nossas mãos tocaram, nós tocamos no Messias, nós vimos a glória dele, nós tivemos a ceia com ele. Abraão, ele teve um nível de comunhão com Deus, que falava que a presença descia e depois a presença subia. A tocha de fogo passou. O batismo do Espírito Santo é uma experiência maravilhosa. Quem já teve essa experiência do batismo? O dom de línguas. E o enchimento é constante, irmão. Porque nós crescemos, os desafios são maiores, a nossa estrutura é maior. É que nem Samuel trocava de vestes. Ano após ano, a mãe dele trazia vestes novas. Por quê? Porque o número dele mudava. Porque ele crescia. E nós crescemos espiritualmente. A experiência que eu tive com Deus, ela é progressiva. Foi com Abraão, foi com Moisés. Moisés era um homem irascível. Matou um egípcio. E ele teve que fugir por causa da ira. Ele quis fazer a justiça com as mãos dele. Depois ele esperou Deus julgar o Faraó e o Egito, 10 pragas. Ele não armou o povo, ele deixou Deus agir. Quem vai deixar a justiça de Deus prevalecer?
contra as injustiças na sua vida. Meu irmão, isso é fruto da misericórdia e da bondade. Ele falou, olha, nós ouvimos, nós aproximamos, nós vimos, nós contemplamos, nós admiramos, e Ele se revelou a nós, e Ele é a vida. Ele falou, nós queremos nos alegrar de ver uma igreja, de ver um povo que relaciona com Deus, que celebra, que contempla, que aproxima de Deus. Não é só a bênção, é Deus, Ele é o abençoador. Quantos podem dizer amém? Eu lembro de um missionário que acompanhou o apóstolo muitos anos, hoje ele falece, não está mais vivo, está com o Senhor. Mas ele viajava muito, Jack X, e ele contou a história seguinte, ele teve 6 filhos, e ele percebeu que um dos 6, quando ele chegava de viagem, os 5 ficavam perto dele para abraçar ele, relacionar com ele. Mas tinha um que ia para a mala, ficava do lado da mala, porque sempre ele trazia um brinde e um presente para cada filho. E aquele filho estava mais interessado no presente do que na presença. Deus é pai, irmão, mas a hora que você está mais interessado no presente do que na presença, às vezes ele segura o presente um pouquinho, para que você possa ver a presença. O presente gasta, passa, a presença é fonte contínua de bênção. Quem quer fonte contínua de bênção? Não é apenas ter uma bênção financeira, uma bênção material, uma cura, mas é ter a presença. E a fonte tem esta visão de ser uma igreja que valoriza a presença, que ama a presença, que gira os projetos da igreja em volta da presença. Quantos podem dizer glória a Deus por isso? Por que a fonte abre templos? Porque o templo é a casa, e na casa é onde nós congregamos, e é onde nós congregamos, nós vemos a manifestação da presença. Você concorda comigo? Ah, não, mas a casa não é importante. É, irmão. Você não tem boas memórias da sua casa, com a sua família? Quem tem boas memórias, né? É a casa onde você habita, onde você almoça, onde você toma o café da manhã, onde você relaciona, onde você chora, onde você alegra, onde você ajusta, onde você se une contra o inimigo, onde você celebra as conquistas. Nós somos a família. Ele falou, nós ouvimos, nós aproximamos, nós conhecemos o Cordeiro, nós contemplamos o Cordeiro, nós aprendemos lições preciosas, recebemos o afeto, o acolhimento, o amor, o perdão, a instrução. Nós admiramos, nós contemplamos, e hoje nós somos cristãos. Quem celebra a alegria de ser cristão? Somos cristãos. Não é uma religião, é um estilo de vida, é uma vida com Deus, é uma vida que melhora, é uma vida que celebra. Ele falou, olha, por isso nós queremos nos alegrar. E eu quero terminar, irmão, lendo 2 versos. Abre comigo em Oséias. Vou comentar um pouquinho deles, mas já é os 2 últimos. Oséias capítulo 6, verso 1. Vinde, Oséias capítulo 6, verso 1. Vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará. Faz a ferida, mas a ligará. Depois de 2 dias nos revigorará, e ao 3º dia nos levantará, e viveremos diante dele. E aí no verso 3 ele diz, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor.
como a alva a sua vinda é certa. Ele descerá sobre nós como a chuva serôdia que rega a terra. Levanta as mãos, projeta esse versículo como igreja, declara, fala. Vamos lá juntos. Conheçamos, prossigamos em conhecer ao Senhor, como a alva sua vinda é certa. Ele descerá sobre nós como a chuva serôdia que rega a terra. Amém? Levanta as mãos, fala, Deus descerá. Ele está manifestando a sua glória, e a sua glória há de mover poderosamente, restaurando a minha vida e a minha casa. Quem pode aplaudir o Senhor? E no Salmo 84, se não me engano foi Davi que escreveu, fica de pé conosco, nós queremos terminar lendo alguns textos desse Salmo. Salmo 84, os filhos de Corá, não foi Davi. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira, desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. Meu irmão, ouvir, ver, contemplar e tocar. A hora que o Espírito vem e te batiza, você sente o toque poderoso. Quem já teve essa experiência? Toque poderoso de Deus, a presença. Os temores saem, as tentações se tornam como cordas queimadas pelo fogo. Elas tentavam me amarrar, mas eu sinto empoderado pelo Espírito. Ele fala, o pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, um lugar de aconchego, de refúgio, de proteção, onde acolhe os teus filhotes, proteção para você, para a sua família. Quem crê que a sua família até 1000 gerações vai ver a misericórdia de Deus. Bispo, tu está exagerado. Fala para o teu irmão, está escrito, irmão. Se exagerou foi Deus, porque Deus falou, aqueles que confiam em Deus e obedecem, a bênção vai chegar a 1000 gerações.